Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo é a parte 2 das leituras que eu fiz nesse ano de 2023, certo? Sem mais delongas, nós vamos estar apresentando essas leituras para vocês. Essa parte de questão de falar das leituras que nós fizemos funciona também como uma forma de indicar, de inspirar outras pessoas a fazer essas leituras que nós fizemos, certo? Primeiro livro aqui, Paulo Giraldelli Jr. e Richard Roth, A Filosofia do Novo Mundo em Busca de Mundos Novos. É um livro, de alguma maneira, antigo, mas como a gente tem poucos livros, comentários sobre a obra de Richard Roth, é um livro pequeno, um pouco mais de 100 páginas, e Paulo Giraldelli, ele conviveu, era amigo pessoal do Richard Roth, conviveu com ele e foi ajudado a abrir o CEFA, Centro de Estudo de Filosofia Americana, pelo filósofo Richard Roth. E esse livro é interessante não só porque Paulo Giraldelli é um especialista, mas porque no final tem um artigo do próprio Richard Roth falando sobre a questão do conceito de verdade, certo? Aqui um livro que eu já apresentei, Rudiger Safransky, Nietzsche, Biografia de uma Tragédia. Esse livro, como eu já disse, é um livro que conta a vida de Nietzsche, mas ao mesmo tempo comenta, de alguma maneira, a sua obra, várias das suas obras. É interessante, se você quiser um livro introdutório à obra de Nietzsche, ao mesmo tempo quer conhecer a biografia dele. E aí, no final, ele vai ter, como eu já disse, uma cronologia com os eventos da vida de Nietzsche. E aqui é uma obra resumida, mas completa. Apesar de que ele peca por não ter imagens. Porque uma biografia é obrigatório você ter imagens, né? Então, assim, você vai ter aqui a morte do pai dele, você vai ter a morte do irmão dele, a experiência que ele teve sobre a questão da morte, quase que como uma premonição da morte do seu irmão, o relacionamento dele com a Dulce Salomé, as cartas, a questão de Nietzsche não ser um antissemita, como alguns dizem ou acreditam que a obra dele seja, e é uma obra introdutória, não é a melhor sobre a vida de Nietzsche, mas não deixa de ser boa. Eu tenho aqui Pierre Albenck, Desconstruir a Metafísica. Esse aqui é uma série de ensaios de um curso que ele dá, uma aula, que ele vai criticar aqueles que criticam a metafísica. E um capítulo que eu acho interessante é quando ele vai principalmente citar Derrida, porque Derrida ele vai, de alguma maneira, criticar a metafísica. E Pierre Albenck ele vai dizer aqui que a metafísica não necessariamente é uma filosofia da estaticidade. Existe uma metafísica estática, mas existe uma metafísica que está relacionada ao próprio movimento do mundo, à própria dinâmica do mundo, né? Então você tem a metafísica de Heidegger, você tem a própria metafísica de Heráclito, que ele entende o mundo como uma coisa dinâmica, como uma mudança. E às vezes os críticos da metafísica, eles criticam a metafísica porque eles pensam na metafísica muito com o conceito platônico, aristotélico. E às vezes os seus desenvolvimentos, a sua filosofia, mesmo sendo de crítica à metafísica, eles caem em algum conceito metafísico. E aqui é um livro interessantíssimo para você voltar a recuperar a metafísica. Aqui eu tenho o único livro que eu li em língua estrangeira, que é esse do Pietro Prini, Gabriel Marcel e La Méthodologie de l'Invérifiable. Gabriel Marcel e, traduzindo, a Metodologia do Inverificável. Eu estou começando a ler a obra do filósofo Gabriel Marcel, que foi aquele que introduziu o existencialismo na França. E, curiosamente, alguns especialistas dizem que parece que Gabriel Marcel ele copiou coisas de Heidegger. Eles escreveram mais ou menos no mesmo período e desenvolvem uma filosofia, uma ontologia muito parecidas. Apesar de que não existe
um dado de que, assim, ao menos até agora, de que Gabriel Marcel tenha tido contato com Heidegger ou com sua obra, mas desenvolve uma ontologia muito parecida. E considerando que Gabriel Marcel viveu do período entre guerras, e você vai ver esse desenvolvimento bem em Levinas, em outros filósofos ali, é uma ontologia muito voltada para a questão ética, para uma reflexão ética. Então, esse aqui é um livro que eu encontrei na estante virtual, não sei se ainda tem, e é interessante para conhecer a obra e alguns dos conceitos principais de Gabriel Marcel. Um outro livro aqui do Paulo Giraldelli é O que é Dialética do Iluminismo? E aqui é um livro basicamente falando da escola de Frankfurt, né? O conceito do eclipse da razão, desenvolvido por Horkheim, da racionalidade técnica, no qual a ideia, o projeto iluminista de iluminar, de trazer luz, é uma luz que acaba cegando as pessoas, porque ela descamba numa racionalidade tecnicista. E aqui, Paulo Giraldelli vai estar falando das influências diretas e indiretas da escola de Frankfurt, Hegel, falando de Marx também, e falando da obra principalmente de Adorno e Horkheim, que são aqueles que vão desenvolver esse conceito de crítica à razão iluminista. O que eu me decepcionei um pouco desse livro é porque eu ia olhar pelas imagens e pensar que as dimensões eram maiores. Livro Pocket é um livro legal para você trazer e levar para um lado e para o outro, mas às vezes compromete pelo tamanho da letra e até mesmo você colocar na estante. Mas Paulo Giraldelli escreve muito bem, domina muito aquilo que ele escreve e está aqui a indicação. Um outro livro aqui daquela série que eu apresentei para vocês, Conceitos-chave em Filosofia da Arte Média, Brendan Sweetman, Religião, Conceitos-chave em Filosofia. Então ele vai estar falando aqui, primeiro, o conceito de religião, ele vai estar dando argumento para a existência de Deus, ele vai estar falando do pluralismo religioso, do exclusivismo religioso, ele vai estar passando por vários dos temas principais de filosofia da religião. E, de alguma maneira, essa série, ela pretende ser introdutória, porque é de poucas páginas, mas, ao mesmo tempo, a linguagem, às vezes, é um pouco avançada. Então, assim, às vezes, eles não focam tanto na parte historiográfica, na discussão histórica, pegando um autor ou outro, mas ele vai pegar muito, inevitavelmente, apesar da filosofia, fazer referência a filósofos e aos temas ou às perspectivas que eles desenvolvem, ainda assim, ele vai pegar muito do lado dos conceitos, nesse caso de filosofia da religião. Um outro livro que eu apresentei aqui, fiz um review, fiz uma indicação, Metafísica, Conceitos-chave e Filosofia, e o mesmo que fale para o livro de filosofia da religião, fale para esse. Então, ele vai estar aqui abordando temas como existência, causação, Deus, tempo, universais, identidade pessoal e verdade. São os capítulos aqui. Como já disse, é uma obra que pretende ser introdutória, pretende ser objetiva pelo tamanho da quantidade de páginas, mas, ao mesmo tempo, você precisa ter um cabedal para entender. Um outro livro aqui, de história, no caso, né? Paul Krawczyk, não sei se é assim que lê, Babilônia, a Mesopotâmia e o nascimento da civilização. Esse autor, ele é um jornalista de formação. Mas aqui ele vai apresentar aqui um breve resumo, um pouco mais de 300 páginas, sobre os primeiros povos ali da Mesopotâmia, né? Os babilônios, as primeiras cidades, as primeiras civilizações, sempre entendendo que, quando a gente fala de Mesopotâmia, a gente já fala do período depois da pré-história. Mas, ainda assim, é um período que é muito conjectural e, pelos dados, pelas informações, pelas fontes, tanto no que concerne a datas,
quanto no concerne aquilo que acontecia. E o que me chamou a atenção aqui é a epopeia de Gilgamesh, a criação do selo, que foi feito pelos primeiros povos ali da Mesopotâmia. E é interessante porque é um tema que, às vezes, no estudo da história, nos cursos de história, não é muito enfatizado, né? E aqui é um livro aqui, eu não comprei tão barato, acho que hoje está mais barato, mas é um livro que eu li interessante. Um outro livro aqui de Arthur Danto, O Descredenciamento Filosófico da Arte, que é uma coleção de ensaios, de artigos e palestras que o Danto fez. Para quem não conhece, o Danto é um filósofo da arte, foi um filósofo da arte, que certamente é um dos autores indispensáveis para você entender e debater arte contemporânea, né? Então, assim, eu não vou dizer que esta seria a principal obra de Danto, né? É uma das obras que você precisa ler para entender a obra dele. E eu tenho aí mais pelo menos uns 3 livros dele, pretendo comprar mais outros, porque a discussão de filosofia da arte, inevitavelmente, na contemporaneidade, passa por esse autor. Um outro livro que eu li aqui de história da América Latina, Maria Lígia Prado e Gabriela Peregrino. Esse livro aqui eu vi um review, uma indicação no canal de história aqui do YouTube, que na verdade aqui é um breve resumo, pouco mais de 160 páginas, falando sobre vários países da América Latina, seus principais eventos, a fundação. Então, assim, por ter menos de 200 páginas, não espere uma história de vários países aqui da América Latina completa. Mas aqui vai ter principalmente a fundação e os principais eventos. Aí você vai ter o México, você vai ter a Revolução Mexicana, você vai ter os governos lá do Chile. Você vai ter história de vários países aqui da América Latina. Eu acho interessante, porque assim, às vezes a gente quer começar por um livro robusto, mas como é que a gente começa? A gente começa pelo livro didático, né? Então não adianta você comprar vários volumes de livros assim de cada país, se você às vezes não tem uma parte introdutória. Então esse livro aqui é muito indicado. E aqui um livro que eu já apresentei, que é o Sobre Pragmatismo, do Cornelius de Waal, que tem um review já aqui no canal, que seria assim uma obra introdutória sobre o pragmatismo, em geral, zona mesmo. Você vai ter o pragmatismo americano. Alguns pensam que o pragmatismo se resume só aos Estados Unidos, mas você tem o pragmatismo italiano, você vai ter Susan Hack, você vai ter até na França autores pragmatistas, você vai ter até Richard Roth, que é dito o neopragmatista. E aqui é uma obra interessante e introdutória para você adentrar os principais temas. Outro livro que eu não trouxe aqui, que é de literatura, é o livro do Lima Barreto, Os Brusundangas. Que Lima Barreto é um autor que eu me identifiquei muito. E eu gosto dele porque, como quase me formei em História, ele fala muito sobre o seu período, né? Sobre o Brasil do seu tempo, né? Ele retrata na sua obra. E esse livro é uma metáfora daquilo que seria o Brasil. Aí vai falar do governo, dos políticos, da cultura, da arte. Então, é interessante como ele usa essas metáforas e como essa obra é ainda atual. Eu poderia estar falando de outros livros ou de outras coisas que eu li, porque certamente todo mundo, todo leitor assíduo, ele já lê outras coisas. Por exemplo, eu comprei esse box que eu apresentei para vocês aqui sobre Lima Barreto. Eu li algumas crônicas, mais de 100 páginas de crônica, mas eu não cheguei a apresentar aqui. Então, assim, a gente sempre está lendo um artigo, lendo alguma coisa à parte, mas às vezes não entra no nosso roteiro de leitura, de número de livros lidos,
E aqui, o meu objetivo esse ano era 20 livros, eu consegui ler 28. Apesar de ter vários livros, ou a maioria deles ser livros, sei lá, na média de 200 páginas, né? Mas o importante é manter a disciplina e absorver aquilo que se aprende, né? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Nós retornaremos com novos vídeos. Estamos lá no Kawaii e temos o nosso Pix aí para contribuição, se vocês quiserem aí ajudar o canal. Então, espero que tenham gostado e até a próxima.